E você está na série Mulheres Proféticas. E aqui você é muito bem-vinda, amada. E nesse vídeo nós vamos aprofundar e revelar os mistérios ocultos da parábola dos talentos na ótica da nova aliança. Vou mostrar para vocês os simbolismos proféticos. Eu falarei como que os talentos conectam diretamente o Espírito Santo à mulher profética e ao mesmo tempo, nesse tempo que nós estamos vivendo. E revelarei mais uma característica da mulher profética e como colocar essa característica que já é natural de nós mulheres na prática. Então, prepare o coração, porque o que Jesus revelou é chocante e do céu. Mas antes de começar, eu quero pedir uma gentileza. Me siga aqui no canal e já curta esse vídeo, para que mais e mais mulheres sejam alcançadas através dessa mensagem. E nós vamos falar de Mateus 25, de 14 a 30. Eu não vou ler tudo, na verdade, eu não vou ler, eu vou fazer um resumo para você, mas eu aconselho que depois vocês leiam, ok? Essa parábola do talento, ela foi contada por Jesus e ela estava falando sobre a semelhança dessa parábola com a volta de Jesus. Né? Então, Jesus conta sobre um homem que, antes de viajar para longe, chamou seus servos e confiou seus bens a eles. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, conforme a capacidade de cada um. O servo que recebeu 5 talentos trabalhou e ganhou mais 5. O que tinha 2, ele foi lá, negociou e ganhou mais 2. Ok? Mas o servo que recebeu apenas 1, ele teve medo, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do Senhor. E depois de um tempo, o Senhor voltou, pediu contas, né? E aí ele elogiou os 2 servos que multiplicaram o talento, chamando-os de bons e fiéis, e os colocou sobre coisas maiores. Porém, repreendeu o servo que escondeu o talento, chamando-o de mau e preguiçoso, e tirou o talento que ele tinha recebido e deu ao que tinha 10. É, e a parábola termina com o servo infiel lançado para fora nas trevas, onde há choro e ranger de dente. Qual que é o contexto da época, né? O talento não significava habilidade, como a gente fala. Ela é uma medida, ela era uma medida de um valor monetário, né? Um talento, ele equivaleria mais ou menos a 34 quilos de prata ou ouro, dependendo da moeda que era usada. Isso representava anos de trabalho de um servo comum. Era algo extremamente valioso. Portanto, receber um talento era uma grande confiança, era uma entrega de algo de valor altíssimo, algo do Senhor que deveria ser administrado com zelo e deveria ser multiplicado. Na cultura judaica, quando um homem, então, se ausentava por longo tempo, assim como na parábola, ele deixava os seus bens sobre a responsabilidade de um servo que ele confiava. Pega a palavra. Então, ó, já vou dar a dica aqui, ó. Confiança é uma característica da mulher profética. Então, a ideia era testar a fidelidade, a diligência e a sabedoria desse servo, não apenas administrar para multiplicar o que foi confiado, era além. Então, Jesus estava comparando, como eu já falei, a sua volta com essa parábola. Ele morreu, ele deixou o seu reino, porque Jesus veio fazer o que na terra? Ele veio trazer o reino. O tempo todo que Jesus falou, agiu, ele falava e agia, trazendo o reino, comparando com a volta. Então, ele morreu, deixou o seu reino entre nós, e entre o dia em que você recebeu o reino, aí você vai lá e recebe o reino. A partir do momento que você decide caminhar com Cristo, você recebe o Espírito Santo, que é o próprio reino dentro de você. E a sua morte ou a volta de Jesus, você deve o quê? Usar esses recursos
que Deus te deu. Nós vamos falar mais e vamos aprofundar mais sobre isso. E no dia da volta de Jesus, a gente vai dever prestar conta de tudo aquilo que Deus já nos entregou. Tá aqui, ó. Quem caminha comigo há mais tempo sabe de uma visão que eu tive no céu, onde que a mensagem foi clara. Vou contar ela aqui agora, mas a mensagem foi clara. O que nós carregamos é poderoso, pois nós carregamos o poder do Espírito Santo. Então, primeira coisa que a gente pode, vamos dizer, extrair dessa parábola. Deus deixou o maior talento de todos, o talento mais precioso nas nossas mãos, ou seja, dentro de nós. O que era mais valioso que o ouro, mais valioso que a prata. O talento é como se fosse a figura do Espírito Santo. E qual que é o fruto do Espírito Santo? Paz, amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio, temperança. O que mais? Paz, amor, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio, paciência, amor. Isso é o fruto do Espírito e nós devemos produzir o fruto do Espírito. Quando Jesus voltar, o que ele colocou dentro de nós foi multiplicado ou não? Então, na nova aliança, Jesus é o Senhor que viaja, que foi lá para o Pai preparar uma morada para nós. Não é verdade? E deixou o talento aqui para que a gente multiplicasse o reino dele aqui na terra. Então, ele foi. E ele não nos deixou órfãos quando ele foi para o Pai. Ele nos deu o Espírito Santo. Ele foi preparar, mas ele deixou o Espírito Santo para a gente multiplicar o reino dele. E ele então nos confiou os bens. Mais que ouro, mais que a prata. Está em Mateus 25:14, que está dentro da palavra, da parábola. E a gente vai entender assim essa palavra confiar, que é uma característica da mulher profética. Ó, confiar. Deixa eu pegar aqui. Hum, hum. Então, é uma palavra que vem do confiou, vem do verbo original paradidon. Isso não importa muito. Esse verbo, ele tem um significado mais profundo do que apenas entregar, entregar algo. Ele carrega o sentido de entregar algo valioso, algo poderoso nas mãos de alguém. Por isso que usa a palavra confiar. Estava confiando o ouro e a prata ali, lá naquela parábola. Na verdade, isso acontecia, né, na vida real. Era depositar algo com propósito e com a expectativa de fidelidade. Então, em resumo, era o quê? Era entregar sobre confiança, é confiar algo precioso para alguém, é delegar uma responsabilidade, porque quando tem confiança, há responsabilidade. É transmitir algo sagrado ou importante. Olha que responsabilidade que a gente tem, que é uma outra característica da mulher profética, que a gente pode fazer um vídeo só sobre responsabilidade. Deus nos confiou e agora nós precisamos honrar aquilo que ele nos confiou. Ele é o bem, isso é o bem mais precioso do reino. Eu não sei se eu estou conseguindo expressar, eu estou com essa coisa, porque tem falado tanto em meu coração. Qual é o bem mais precioso? É o Espírito Santo. É o que eu sempre falo, o que você carrega é poderoso e às vezes você não tem noção. Às vezes eu, Elisa, não tenho noção. É esse talento eterno. O Espírito Santo, no Espírito Santo está contido todas as coisas. No Espírito Santo que está dentro de nós tem todos os dons. O dom da profecia, o dom da cura, de milagres, de prodígios. Tudo está contido dentro daquele que carrega o Espírito Santo. Ele é o talento mais precioso, ele está aqui. Ele habita aqui.
no nosso corpício carnal. Então, Jesus está falando: eu coloquei dentro de você o meu espírito. Agora, o que que você vai fazer com ele? O que que você vai fazer com o talento? E mais uma vez, é importante eu sempre falar isso: a plataforma, a base, o fundamento de tudo que eu estou falando é o quê? A intimidade. Deus nos criou através da intimidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos íntimas, nós nascemos para ter intimidade. E a gente só confia nas pessoas que a gente tem intimidade. Como que você vai confiar numa pessoa que você nunca viu na vida? Você só confia pelo Espírito. É pelo Espírito. Por isso, essa característica, ser uma mulher confiável. Será que você é uma mulher confiável? Será que Jesus pode confiar em ti, naquilo que ele já te deu? Nós vamos ter que prestar conta disso. Isso eu já estou falando para você, mulher madura. Se não amadureceu, amadureça. E como que amadurece, Elisa? Relacionando com Cristo, relacionando com Ele. Tem gente que quer que aconteça grandes coisas na vida, mas você não está honrando o seu esposo, você não está honrando o seu filho, você não está honrando a sua casa. Porque Deus requer de nós honra é no coração. A honra pode vir de várias formas, mas é no coração. Essa é uma característica. A mulher honrada, a mulher profética é uma mulher confiável, é uma mulher honrável, que honra aquilo que recebe de Deus, que honra o seu esposo, honra os seus filhos. Então a gente falou que o primeiro, o talento é a figura do Espírito Santo. Segundo, esse talento que está dentro de nós, ele precisa ser multiplicado. Precisa ser manifesto. O que que é multiplicar? É manifestar a presença, é você ser expressão de Cristo aqui na terra. O servo fiel, ele não ficou parado, ele colocou o talento para movimentar. Trazendo para o nosso dia a dia, o que que a mulher profética faz? Anda em parceria com o Espírito Santo, ouve e pratica, e só pratica o que ouve. Não basta você ter o Espírito Santo. Você precisa multiplicar o reino aqui na terra. Você precisa multiplicar o talento, gerar os frutos espirituais, amor, cura, transformação, dignidade, temperança, domínio próprio, a graça de Deus. Agora, quando você esconde o talento, e eu vou falar também, importante também eu falar, o que que esconde o talento? As dores, os traumas, o vitimismo, o mimimi, a sua história do passado. Por que que ela oculta? Porque é uma mulher rixosa, uma mulher que está com as emoções totalmente descontroladas, é uma mulher que ainda não parou e falou: eu preciso tratar do meu passado. Está sendo negligente com aquilo que Deus entregou. Aí o espírito, o fruto não consegue fluir, porque está preso ainda na história do passado. Você precisa resolver o seu passado. Eu tenho um curso que chama Nascidas para Serem Amadas. Eu vou até deixar o link aqui. Não era o propósito de eu ter falado isso, mas eu vou deixar o link aqui se você quiser entrar para esse curso para curar as dores do passado. Na hora que fala mulher profética, todo mundo quer ser a mulher profética, mas poucas querem voltar e resolver a sua história do passado. Poucas. Tem muitas mulheres que eu recebo de mentoria individual que elas falam: Elisa, eu não consigo mais ir sozinha, porque eu não estou conseguindo. Eu estou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Às vezes tem mulheres que começaram junto comigo no profético, há muitos anos atrás, mas não conseguiram desenvolver. Por quê? Quando eu comecei o profético, eu já estava com uma jornada construída.
Na verdade, eu já vivia muita coisa do profético, mas eu não tinha consciência, porque eu falo que a consciência transforma realmente a nossa vida. Então a mulher vem e fala isso para mim. Aí eu sondo, eu pergunto ao Espírito Santo se é para eu atender aquela mulher, porque eu só atendo mulheres individualmente, somente aquelas que o Espírito Santo realmente confirma. Porque eu não quero gastar dinheiro de ninguém, tempo de ninguém, muito menos o meu tempo. Que a pior coisa que tem é você fazer algo, você disponibilizar o seu tempo para você entrar num processo com uma pessoa, eu dedico. Porque numa mentoria individual eu entrego tudo, mas a outra pessoa precisa entregar tudo também. E em 1 Tessalonicenses fala, 5:19 fala, não apaguem o espírito. Como que a gente apaga o espírito? Não curando as dores do passado. Gente, não tem como eu falar de céu, de experiências maravilhantes com Jesus, com mulheres que ainda estão muito feridas e curadas, porque não vai entender. Precisa haver esse processo de cura. Então, o talento que Deus nos entregou, o Espírito Santo que está aqui, que é o maior talento do universo, para ele ser multiplicado, a gente precisa abrir mão e ser curada dos traumas, medos, inseguranças, incredulidades. O que que o servo que recebeu um talento? Fala também que cada um recebeu o talento de acordo com a capacidade. Deus conhece a gente. Então, se você recebeu, o que recebeu um talento, que entre os olhos humanos era o menor, não é? O menor talento, menor quantidade. Um recebeu um, outro recebeu três, né? Dois, três, e outro recebeu cinco. E os que receberam mais do que um multiplicaram, o outro ficou com medo. Por que que o Espírito Santo, você não está dando fruto do Espírito, você está com medo? Você precisa enfrentar o seu passado. Você precisa ter a consciência. O primeiro passo para a cura é a consciência. Escuta, escuta chocada que já passou por processo de cura. E assim, gente, quando eu estou falando aqui, eu estou falando anos e anos que eu tenho buscado estar no meu destino em Cristo. Foram anos e anos de errando, acertando, entendendo, encontrando aqui, acertando ali. Então, dois, que a gente está falando, a gente precisa manifestar esse talento, ser a expressão. Porque o terceiro, a mulher profética multiplica o que carrega. A mulher profética multiplica o que carrega. É aquela que escuta, que discerne o tempo. Se você ainda não segue as minhas devocionais no Spotify, vai lá, siga. Vou deixar aqui o link aqui também, debaixo do vídeo. Sabe por quê? Eu comecei a estudar Mateus. E Mateus carrega uma revelação atrás da outra. Então, quando eu falo discerne o tempo, eu estou conectando com o discernimento do tempo quando Jesus fez analogia com a Arca de Noé. E quando Jesus fez analogia com a Arca de Noé, ele falava: muitos bebiam, comiam, casavam-se e davam-se em casamento. Mas eles não perceberam, eles não discerniram que o mundo estava acabando em um dilúvio. Então, a mulher profética, ela discerne, ela tem um discernimento. E ela manifesta o reino onde passa. Ela deixa a marca. Seja através de um sorriso. Ontem, eu e a Verônica, que é uma amiga minha e minha mentorada também, a gente chegou no Fitbox. Chegou tão sorridente. Quer dizer, a gente já é assim, né? Só que a professora tem percebido isso. Aí ela comentou sobre essa questão nossa da gente chegar assim.
Aí ela fez uma analogia com um raio de sol. Só que essa professora, essa coach, né? Ela não sabia que ela está fazendo analogia porque ela vê Cristo em nós, mas como eles não conhecem Deus, essas coisas todas, eles não sabem explicar. E nós somos um raio de sol, que nós somos a luz. E é ali que nós vamos levar o reino. Através do quê? Daquilo que a gente carrega, porque onde que a gente pisa é Jesus pisando. É o Espírito Santo pisando, não tem outra. A não ser que o Espírito Santo, ó, não apagueis o Espírito Santo, não apagueis o Espírito. Lá em Tessalonicenses 5,19, será que você está apagando o Espírito que há em você? Não guarde, compartilhe. O que o Espírito Santo tem derramado sobre a sua vida não é apenas só para o seu consolo, é para alimentar outras vidas. A cura que você tem recebido não é só para você, é para você alimentar as outras vidas e outras mulheres que estão precisando. Quando você faz o que Deus está te pedindo, você está disseminando o reino. Porque às vezes Deus está te pedindo para você cuidar somente do seu filho nesse processo, porque a mulher ainda considera que é somente, né? Mas é algo poderoso. A mãe de John Wesley, que foi um dos maiores evangelistas, ela teve 18, 17 filhos, se eu não me engano. Depois, se vocês souberem, coloque aí. Eu não guardo. É muitos filhos. E ela sabia o propósito dela. Ela sabia que ela carregava Cristo, que ela carregava o Espírito Santo. E ela dedicou a vida dela para cuidar dos filhos. Muitos morreram ali porque ela morava em Londres, né, na Inglaterra. Muitos morreram no percurso porque era muitos anos atrás, né, amados? Então aconteceram muitas coisas e dos filhos, o John Wesley, ela chamava Susan Wesley. O John Wesley, ele nada mais, nada menos, ele disseminou o evangelho para mais de milhões de pessoas. Mas se não fosse a mãe dele, que ficava 2 horas de joelho com o avental na cabeça, escutando o Espírito Santo, e depois mais não sei quantas horas, mais 1 hora ensinando os filhos, e depois ela ainda fazendo homeschooling, né? Escola nos lares, ela que ensinava os filhos. Ela dedicou a vida, ela entregou a vida dela. E um outro que era filho dela também, que eu não vou saber lembrar o nome agora, porque nem estava planejado de eu falar, é o que fez os hinários. O maior número de hinos que nós cantamos hoje foi esse homem que criou nada mais, nada menos que o filho de Susan Wesley, uma mulher profética, uma mulher que Deus confiou os filhos e ela multiplicou o reino. Para que que Deus te deu os filhos? Para você multiplicar o reino através dos seus filhos. Receba essa aí. Seu filho, seus filhos não são apenas seus filhos, que às vezes você está tão cansado, mas é a sua missão, é o seu propósito. Levar os seus filhos, ensinar os seus filhos, através das suas atitudes e através da manifestação do Espírito na sua vida, dos frutos do Espírito, através da sua vida. A gente precisa entender, principalmente hoje nessa era moderna da tecnologia, a gente acha que todo mundo tem que estar na internet falando, gritando e esbravejando. Não, se Jesus não te falou, às vezes você tem 2, 3, 4, 5 filhos, seu chamado é esse. Seu chamado é esse. Um quarto ponto importante também para a gente falar: existe uma ligação desse tempo profético, é um retrato da igreja dos últimos dias. Nós somos a igreja. Esquece templo, gente. Jesus falou de templo? Não, ele falou de pessoas. Você é a igreja. Você é o templo. Ele habita em você.
Ele faz essa semelhança. Então, Jesus fala dos fins dos tempos. Ele falou uma parábola antes, das virgens prudentes e das virgens tolas. E logo em seguida ele fala dos talentos. Porque não adianta você ir à igreja e não ter intimidade. O óleo é a intimidade. O que vai fazer que Jesus vai chegar repentinamente. Você vai acordar. Ah, será que você vai estar igual o povo lá na Arca de Noé? Não perceberam. Na hora que viu, é tarde demais. Ou já vai levantar com as vestes brancas, com o azeite que é a intimidade. Jesus, pode vir, eu te conheço. Venha. Ou vai dizer, aparta-te de mim, eu não te conheço. O que que é isso? Eu não estou te conhecendo. Ah, mas eu fiz obras, mas eu não te conheço. Ah, eu curei enfermos. Eu não te conheço. Você fez em outra plataforma, sem ser da intimidade. Você fez em outra vibe, como diz, né? Os jovens, a vibe. Nós somos a luz dessa terra. Nous sommes la lumière. Lumière, a luz. É porque eu escuto os evangelistas falando muito lumière. Em francês, tá, gente? E o que que você tem feito, então, com o espírito que habita em você? 5, a mulher profética e o espírito multiplicador. O que que é isso, Elise? Que coisa esquisita. A mulher profética é a mulher dos últimos dias, a igreja dos últimos dias. É chamada para desenterrar os dons e talentos que estão nas pessoas. Esse é o meu chamado, de, de te fazer ir para lugares mais profundos, de tirar o que há de bom dentro de você e liberar para a terra, para o mundo. Esse também é o seu papel como mãe, de tirar e extrair o melhor dos seus filhos, de gerar frutos que vão permanecer na eternidade, de ser uma mulher chamada para ser uma administradora fiel do lar, administradora fiel do amor, da paz, da longanimidade, da benignidade, do domínio próprio, da temperança e do amor que habita em você. Como que você tem administrado os talentos que Deus tem te dado? Esse talento, o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Essa sabedoria que Deus já te deu. É outra característica da mulher profética. A mulher profética, ela é sábia. A mulher profética, ela ouve o Espírito e responde: Senhor, eis-me aqui para multiplicar tudo que o Senhor já colocou em mim. Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Não entre na onda do medo. Não entre. Não entre. Nós estamos, sim, um sexto ponto que eu queria falar. Nós estamos, sim, no final dos tempos. Tudo indica que é o final do tempo. Gente, eu não sei se é 20, 50, 100 anos, mas 100 anos para 2000 são muitos anos, né? São poucos anos, na verdade, né? Então é hora da gente levantar como essa mulher profética e entregar tudo o que nós temos realmente. Porque quando nós chegarmos lá, eu, Elisa, a única coisa que eu quero escutar é: serva boa e fiel. Gente, venha, você é bem-vinda aqui. Você vai continuar. Por isso que a vida na Terra, ou vida no céu, é uma continuidade da vida da Terra.
Se você não tinha intimidade com Jesus aqui, o que que você vai fazer no céu, gente? Para com isso. Se você se preocupa com as coisas da terra, gente, para com isso. Até quando? Ó, geração incrédula. Jesus vai voltar, ou você vai morrer amanhã, depois de amanhã, daqui um mês, daqui uns anos. Só que você não sabe o tempo, somente o Pai sabe. Nem Jesus aqui tinha o poder de saber. Então vamos recapitular. O talento que Jesus confiou em você é o próprio Espírito Santo. É um poder, é maior que o ouro e a prata. Não há outro igual. Não esconda, não resista ao Espírito. Se hoje tu ouvires a minha voz, não resista ao Espírito. Jesus vai voltar e ele te confiou coisas. Gente, é melhor que a gente nem soubesse nada disso, agora a gente já sabe. Então a gente vai agora ser essa mulher responsável. Vou fazer um vídeo só sobre a responsabilidade, onde que a responsabilidade te leva. Ele confiou, mas será que você é confiável? Às vezes você não tem nem coragem de confiar em Deus. E como que a gente desenvolve essa característica da confiança? A gente precisa, para desenvolver essa confiança, a gente precisa fazer o pouco, multiplicar o pouco que já tem dentro de nós. Pegue o pouco que você acha que é pouco, que na verdade não é pouco. O outro que achou que um é pouco, eu tenho um pouco talento, vou guardar. Se lascou. Enterrou de medo na terra. A terra significa o que? As coisas dessa carne. Para de esconder as coisas atrás da sua carne. Jesus quer se revelar. Jesus quer se revelar a você. Mas você precisa honrar. Honre. A mulher profética, ela é honrável. Ela honra primeiro a Cristo. E muitas vezes a gente honra Cristo como honrando nossos filhos, nossos esposos, nossos líderes. Honre. Só honre. Que essa mensagem fale profundamente no seu coração, além daquilo que os meus lábios declararam aqui. O poder habita dentro de você. O que que você vai fazer com esse poder? Para você ser confiável, você precisa de intimidade. Essa é a tarefa de todas as sessões, de toda a série Mulheres Proféticas. Vá para o secreto com Jesus. Vá viver essa intimidade 24 horas. Entre nessa jornada com Ele. É fantástico. É fantástico. Vou usar a minha palavra, né? É chocante. Então se permita ter consciência. Se permita ser íntima. Jesus confia em você. Você é confiável? A mulher profética é confiável? E para ser confiável, volta onde? Na intimidade. É um ciclo. E quando Jesus voltar, venha, filhinho, venha para os meus braços. Até o próximo vídeo.